Jesus veio salvar e libertar uma humanidade arruinada pelo pecado. Por onde passou, libertou a muitos, curou toda sorte de enfermidade e pregou as boas novas de libertação aos cativos. Mas não se limitou apenas a isso, ele se concentrou em fazer discípulos, isto é, alunos, seguidores obedientes, pessoas que aprendessem dele e, além de segui-lo, dessem continuidade àquilo que havia praticado com eles. No início do seu ministério, Jesus então convidou alguns homens para serem seus discípulos. Ele não os deixou enganado ao chamá-los. Explicou que era preciso trilhar o mesmo caminho do seu mestre, um caminho de obediência que envolvia sacrifícios, dificuldades, renúncia e entrega incondicional. Jesus estabeleceu algumas exigências e adicionou que aqueles que não as cumprissem não poderiam ser seu discípulo. Eles então largaram suas vidas e buscaram segui-lo. A igreja em nossos dias ignora completamente o chamado para ser discípulo de Jesus. Estamos vivendo numa geração onde as pessoas não querem compromisso. As exigências de Jesus são colocadas à parte e têm sido negligenciadas. Não há uma disposição de pagar o preço para satisfazer essas condições estabelecidas. Agora, como funciona na prática? A obediência a tais exigências implicam em quê no meu cotidiano? Atender a esse chamado, aonde vai afetar na minha vida e na sua vida? Eu sou Júnior Paulino e o objetivo desse vídeo é relembrar os termos e levar cada pessoa a repensar acerca de sua vida cristã, a confrontar o relacionamento de cada um com Jesus e, através desse paralelo, definir a sua verdadeira condição perante Ele. Então, seja bem-vindo ao meu canal e pense comigo. E fica aquele meu pedido para que se inscreva no canal, acione o sino e dê o seu like e compartilhe para que outros tenham acesso a esse conteúdo. Então vamos lá? Amor supremo por Jesus. Essa é a primeira exigência estabelecida por Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 26, vai dizer: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É quando ele se torna mais importante para nós do que qualquer outra pessoa. Nem os afetos e laços humanos de qualquer tipo devem ser empecilho ao nosso amor por ele. É um supremo amor por Jesus, onde ele ocupa um lugar especial. É quando o amamos de todo o nosso coração e alma, com todas as nossas forças e entendimento. É um fogo de grande intensidade em nosso íntimo, que coloca Jesus acima de todas as demais coisas. Jesus passa a ser prioridade absoluta. Sempre quando tiver que escolher amar Jesus mais do que qualquer um, optamos por ele. No texto acima, Jesus citou alguns laços familiares que podem se tornar em algum momento empecilhos para essa devoção integral. Todos têm o seu devido lugar de importância nas nossas vidas, porém Jesus precisa estar em primeiro lugar. Amar mais a Jesus do que pai, do que mãe. O chamado para ser discípulo de Jesus vai gerar em seus seguidores fortes oposições por parte dos seus familiares. É nesse momento que o discípulo de Jesus precisa se posicionar. A influência paterna ou filial não pode pôr fim ao chamado para ser discípulo de Jesus. É nesse momento que a fidelidade a Cristo é posta à prova. A escolha tem que ser por Ele. Pais projetam e idealizam sonhos para os filhos desde o instante do seu nascimento. Quando isso de alguma maneira é ameaçado por conta da fé em Cristo, pode sofrer fortes oposições. É por isso que muitos filhos são expulsos de suas casas, são agredidos, sofrem humilhações. Amar Jesus mais do que pai e mãe é ter uma relação mais elevada com Cristo a ponto de estarmos dispostos a sofrer qualquer tipo de dano. Amar mais a Jesus do que esposo e esposa. Muitos maridos não cuidam de suas esposas. Eles as administram, são vorazes quando o assunto envolve outros, mas quando diz respeito às suas esposas, não são tão diligentes e atuantes. São fracos e inconstantes.
Por outro lado, encontramos esposas que são cúmplices dos seus esposos e, além de não tratá-los, não pedem ajuda. Quando alguém deixa de aplicar a palavra na vida de seu cônjuge, esse tipo de atitude demonstra total descomprometimento com a palavra. Esse tipo de atitude também denota que o cônjuge tem um lugar mais especial em seu coração do que Cristo. Existem também aqueles que decidem seguir Jesus e não veem a mesma disposição do seu cônjuge. Pelo contrário, alguns sofrem até oposições. Tanto um quanto o outro serão colocados à prova. Ninguém pode deixar de realizar seu papel com seu cônjuge. Entretanto, a relação de fé com Cristo precisa estar acima de qualquer relação terrena, familiar. O marido pode até impedir uma esposa de estar nas reuniões da igreja, mas não pode impedi-la de seguir Jesus. Amar mais a Jesus do que a filhos. Filhos são bênçãos. A Bíblia apresenta os filhos como herança do Senhor e o sentimento decorrente de tê-los é de felicidade. A obra de fazer discípulo começa em casa. Nossos filhos serão as primeiras pessoas que iremos influenciar na relação com Cristo. Precisamos preparar nossos filhos não para ser alguém aqui nesse mundo, mas para amarem a Jesus acima de qualquer coisa aqui nessa terra. Deus sabe quão grande é o nosso apego aos filhos. Dizer que precisamos amar menos é uma proteção para a nossa fé. Jesus sabe que se no nosso coração estiver em primeiro lugar nos filhos, quando chegar o dia mau, seremos afetados em nossa fé. Amar menos a filhos é uma maneira que Deus estabeleceu para preservar o nosso amor por Ele. Quantos pais não têm mais os seus corações fervorosos em relação a Deus após o nascimento dos filhos? Por favor, não me interprete mal. Nem tire conclusões precipitadas. O problema não são os filhos, são nossos corações que estão postos no lugar errado e de maneira equivocada. O grande problema é quando os filhos passam a ocupar um lugar em nossos corações que não deveriam. Outra coisa que aponta que os filhos estão no lugar errado em nossos corações é a maneira que temos de tratá-los. Precisamos tratá-los como discípulos de Jesus. Ensinar a dar outra face, a caminhar mais uma milha, a sofrer o dano em qualquer idade. E quando ele conta uma história triste para nós, imediatamente o coração aflora e não os vemos como discípulos, mas somente como filhos. Nessa hora, vemos que o filho tem o lugar mais especial. Dói mais em nós do que neles. Meu filho não pode suportar isso ou aquilo, é o que dizemos. Precisamos dar a palavra do reino a eles, não livrá-los das consequências dos seus atos. Precisamos ensiná-los a ter um coração de discípulo, a serem generosos, a perdoar, deixá-los crescer na prática da palavra de Deus. No mundo em que vivemos, as crianças cada vez mais estão entregues a si mesmas. Os pais, além de estarem terceirizando a educação dos seus filhos, têm retido a correção. Quando fazem isso, estão desobedecendo ao Senhor, estão amando mais o filho do que a ele. Escute bem, Jesus jamais irá apoiar o abandono dos filhos com a desculpa de que estamos servindo a Deus. Não podemos negligenciá-los. Entretanto, nossos filhos não podem ser empecilhos para que possamos seguir a Jesus. Bem, até aqui me detive apenas nos termos direcionados aos laços familiares. E por ora está muito bom. Eu preciso te dar um tempo para processar antes de falar sobre outras exigências. Então, boa reflexão e até o próximo vídeo.